A paz do Senhor Jesus, amados do coração de Deus, a paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, meus queridos. Mais uma vez nós estamos aqui com o intuito de aprendermos um pouco da palavra do Senhor. Eu quero te convidar a você entrar juntamente comigo, a você participar, você sintonizar, você se conectar comigo nessa live, nesse aprendizado mais uma vez. Participe comigo, nós vamos já iniciar. Eu quero que você procure a sua Bíblia, você que tem um tempinho agora. Eu sei que nesta hora muita gente está assistindo a outros homens de Deus, a outros pregadores. Graças a Deus por isso. É sinal que a igreja ela não para. Deus abençoe todos aqueles que estão pregando agora com sinceridade. Que o Senhor venha falar nos corações e o Senhor venha usar todos eles, tá certo? Eu quero te convidar a você participar comigo. Mas enquanto você participa, vamos ouvir aqui um pouquinho de louvor. Participe aí, dê o seu ok, a sua presença, tá certo? Enquanto isso, eu quero te convidar, caso você queira e ainda não se inscreveu, nós temos um canal no YouTube, tá bom? Lá você vai encontrar, é só digitar Enéas Fiuza, é bem facinho, você já vai encontrar, ver essa figura aqui. Você pode não somente curtir, mas como também se inscrever, tá bom? Será uma honra, uma satisfação, uma grata alegria tê-lo no nosso canal, tá bom? Abra sua Bíblia, livro dos Salmos. Vocês sabem, vocês lembram, né? Que Salmos, ou os Salmos, é uma coleção de poesias, portanto não tem capítulo, tá bom? Então jamais você vai dizer Salmo capítulo tal. Você vai dizer Salmo de número 1, ou você vai usar o ordinal ou cardinal. Salmo 1, Salmo 2 e assim sucessivamente. Abra sua Bíblia, livro dos Salmos, Salmo 1, e verso de número 3. Salmo 1 e verso 3. Diz assim: porque será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Amém? Salmo de número 1, versículo de número 3. Participe conosco. Amém, queridos? Salmo de número 1, versículo de número 3. Vamos ler mais uma vez. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Desde já eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma vez pedir a graça de Deus, a intercessão, pedir interceder, pedir a misericórdia de Deus por aqueles que estão ainda combatendo, lutando contra essa enfermidade que tem assolado o país. Quero pedir aqui a graça de Deus, a bênção de Deus, a proteção de Deus pelos profissionais de saúde, pelos profissionais de segurança, por aqueles que fazem parte da saúde, quer seja desde o médico até aquele que é responsável pela limpeza. Deus abençoe a vida de cada um, independente da sua fé, independente da sua confissão religiosa. Que Deus te abençoe poderosamente. Bom seria que todos aceitassem Jesus, mas eu quero que eu estou falando aqui em termo pessoal. Que Deus abençoe a vida de cada um. Todos os ministérios que estão voltando aos poucos às suas atividades. Todos aqueles que estão, os pastores empenhados. Quando eu falo de pastores, eu falo de pastor com P maiúsculo. Aquele pastor que tem interesse, que venhamos ter bom senso no que se refere às normas exigidas pelo governo do Estado, que não venhamos ser medrosos nem omissos, mas que venhamos ser precavidos, não é assim? Nós temos observado muitas pessoas em aglomeração, dizendo que está fazendo a obra do Senhor, mas devemos ter cuidado com relação a isso, que o nosso ego
que o nosso ego, que o nosso desejo de manter o nosso ego como pregador, como pastor, não seja maior do que a vida de muitas pessoas. É melhor passar alguns dias sem pregar na igreja e com isso evitar que muitos morram, do que alimentar o nosso ego e depois postar nas redes sociais dizendo que foi bênção, enquanto talvez alguns sejam contaminados. Que Deus nos guarde disso, que venhamos pregar a palavra de Deus com sinceridade, mas também com responsabilidade. Querido, Salmo de número 1, ou Salmo 1, como queiram, verso de número 3, diz assim: porque será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Meus queridos, o Salmo 1, muito pregado, muito ensinado, talvez quando eu comecei a ler, talvez você tenha até fechado os olhos e tenha recitado esse Salmo, como diz aqui no cearense, de có e salteado. Nós temos um Salmo que as pessoas é muito usado, principalmente nas doutrinas. É um Salmo que é muito usado, principalmente no que se refere à conduta cristã. Mas aqui eu não quero trazer uma mensagem de cunho doutrinário. Afinal, vocês têm os seus pastores que fazem isso e fazem muito bem. Afinal, vocês têm os seus pastores que merecem o meu respeito. Mas eu quero trazer aqui uma mensagem, queridos, principalmente a parte A do versículo 3. Se você olhar esse versículo 3, e se você caminhar um pouquinho comigo na Bíblia, e você chegar lá em Jeremias, no capítulo 17, o versículo de número 8, também você vai encontrar um versículo muito parecido com esse. Eu sempre costumo dizer que é irmãos gêmeos, são irmãos gêmeos esses dois versículos. Lá no Jeremias 17, no verso de número 8, também vai falar, também vai usar essa mesma analogia, vai fazer essa mesma comparação ou essa mesma analogia das obras ou do relacionamento do cristão, ou da vida cristã comparada a uma árvore, tá bom? Mas aí eu quero chamar a atenção, o versículo de número 3, e a parte B, a parte A diz assim: porque será como árvore plantada. Nós observarmos, ou se nós já observamos, ou se você já observou, nós já vemos o seguinte: o versículos 1 e 2 é a causa, o versículo 3 é a consequência. O versículo 1 vai falar sobre os 3 degraus da moralidade do homem, ou três degraus da conduta do homem, que é o varão que não andou segundo o conselho dos ímpios, não se deteve no caminho dos pecadores e nem se assentou à rota dos escarnecedores. Esses são os 3 degraus da conduta cristã. O versículo de número 2 vai tratar sobre a vontade, a intenção do crente, ou a prioridade do crente. Qual é a prioridade do crente? O versículo 2 vai dizer assim: antes tem o seu prazer, ou seja, antes, ou mesmo evitando tudo isso que o versículo 1 diz, o caminho dos pecadores, a rota dos escarnecedores, não é assim? O conselho dos ímpios. Ao invés disso, ele vai ter prazer na lei do Senhor, e nela vai meditar dia e de noite. Então não quero me deter no versículo 1 e 2, mas uma consequência dos versículos. O versículo de número 3 vai ser a consequência daquele que cumpriu o versículo 1 e usou o versículo 2, tá bom? Voltando para o versículo 3, eu quero te chamar a atenção justamente da ação do Pai, da ação do Filho, da ação do Espírito Santo e das nossas atitudes em nossa vida. Primeiro eu quero aqui abrir um parênteses, sem acusações ou sem nenhuma maldade no coração, mas apenas para que nós possamos aprender. Nós estamos vivendo um evangelho em que muitos expoentes, muitas pessoas que estão na mídia, fizeram, abre aspas, uma base para suas pregações. Ou ele coloca o homem, o crente lá em cima, acima de Deus, ou ele coloca o crente lá embaixo. Se você observar, as pregações mais famosas é aquele que diz que o crente não vale nada, que não presta e o pessoal aplaude, ou aquele que bota lá em cima, que é maior do que Deus, que é mais importante do que Jesus. Só falta dizer que o homem criou os céus e a terra. E agora, como vamos pedir a Deus, pedir a graça do Senhor, como é que nós vamos pedir ou viver um equilíbrio de que nós possamos entender que realmente com Deus nós podemos muitas coisas. O Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, tem nos fortalecido, o Senhor tem salvo a minha e a tua vida.
O Senhor tem nos resgatado, o Senhor nos tem feito povo seu e ovelha do seu pasto, o Senhor nos tem feito herdeiros e co-herdeiros com o Senhor, o Senhor nos tem dado toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais, o Senhor escreveu o nosso nome no livro da vida, nós temos todas essas bênçãos. Mas como equilibrar, irmãos, e entendermos também, por outro lado, e o homem, mesmo com todas essas bênçãos, ele corre o risco de negar a Cristo, corre o risco de abandonar a fé, corre o risco de naufragar na fé. E como vivermos esse equilíbrio? E o Salmo 1, ele vai nos dar esse equilíbrio. O Salmo 1, ele vai nos ensinar, e nós procuramos nesses últimos dias, procurarmos ter um equilíbrio. Afinal, a Bíblia vai falar sobre equilíbrio. Não aquele equilíbrio que as religiões ensinam, como o yin e yang, o bem e o mal equilibrados, não. Não é esse equilíbrio que as outras religiões ensinam sem a palavra de Deus. É um equilíbrio que está escrito lá em Gálatas, quando vai falar sobre o fruto do Espírito Santo. Quando Paulo vai dizer assim, mas o fruto do Espírito Santo é amor, paz, longanimidade, benignidade, fé e temperança. Em algumas traduções, domínio próprio. Esse é o equilíbrio. Porque vivemos uma geração de crentes super crente, principalmente nessa geração, crentes, inclusive até eu fiz isso também e senti na pele, crentes de não, eu não preciso me cuidar porque o Senhor é comigo, aquela história mal contada de que o crente é blindado, negativo. E onde estava a blindagem de nosso amigo Estevão quando foi apedrejado? E onde estava a blindagem de Tiago quando foi decapitado? E onde estava a blindagem de Jó quando sofreu enfermidades? E onde estava a blindagem de Paulo quando foi decapitado? Então vamos ter cuidado desse desequilíbrio que está no meio cristão, se nós pararmos só para observar a hora, a mensagem só tem sucesso, só leva ao êxtase, ao clímax da pregação, se o pregador ele acabar com toda a moralidade do homem, colocar ele lá embaixo, ou se ele colocar ele lá em cima. Mas vamos colocar o homem no seu lugar. Vamos com essa pregação aprendermos, eu e você, o lugar do crente. Irmã Inés e pastor Inés, qual é o lugar do crente? O versículo 3 diz assim, porque será como árvore plantada. Primeiro nós vamos ver a ação de Deus na nossa vida. Essa árvore não estava lá, ela não nasceu ali. Observe o texto. Será como árvore plantada. Alguém plantou. E esse alguém foi Deus. Nós encontramos no Novo Testamento, principalmente no Novo Testamento, mas no Velho Testamento também, quando até nos Salmos, até nos louvores, o Salmo 100 vai dizer, celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então, quem plantou essa árvore foi alguém, porque será como árvore plantada. Aí nós vamos aprender um pouquinho, queridos, sobre eu e você, vamos entender que alguém nos plantou, alguém nos colocou num lugar. O apóstolo Paulo, escrevendo, se não me falha a memória, aos Colossenses, vai dizer que Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O Salmo 40 também, numa linguagem poética, vai dizer, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um tremendal de lama, de um charco de lodo. Então, quando nós entendemos o versículo 3, porque será como árvore plantada, alguém plantou, então fala de estabilidade. E a primeira coisa que eu quero falar nesta noite é sobre estabilidade. Estabilidade não financeira. Bom que fosse que todos fossem estáveis financeiramente, mas eu quero falar sobre estabilidade emocional, estabilidade espiritual, principalmente nesses últimos dias, nesses dias de pandemia que nós estamos enfrentando. Então será como árvore plantado, e quem plantou foi Deus. Então o crente, ele precisa estar estável. Às vezes nós choramos, às vezes nós nos atribulamos, às vezes nós achamos que acabou tudo, nós estamos atribulados. Mas aí, queridos, nós precisamos entender que nós fomos plantados. E se nós fomos plantados, foi alguém. E esse alguém que nos plantou vai nos dar estabilidade. E se nós pararmos para observar na história da Bíblia Sagrada, de homens e mulheres que foram estáveis, ou seja, que não saíram do lugar, que não removeram os marcos antigos, que não abandonaram a fé, que não desistiram, que não voltaram atrás, que não jogaram a toalha. Os irmãos lembram dessa expressão, jogar a toalha, em uma luta de boxe, quando o treinador daquele atleta vê que ele está apanhando muito, que ele não vai sobreviver nem o primeiro round, a primeira coisa que o treinador faz, pega a toalha e joga lá no ringue.
então a luta é parada imediatamente porque ele desistiu. Talvez muita gente com essa instabilidade já tenha jogado a toalha, muitos têm desistido, muitos têm voltado atrás, muitos têm negado a fé. Essa é a palavra de conforto, querido. Entenda que eu e você, nós fomos plantados por Deus. Foi Deus que nos colocou em um lugar. Então, não vamos nos remover, não vamos sair de onde nós estamos, não saiamos da nossa fé, da nossa convicção, da nossa posição de crente, porque nós precisamos de estabilidade. Se nós pararmos para observar, observemos Jó. Mesmo com todas as lutas, ele não saiu do lugar porque ele estava plantado. É claro que não fisicamente, você está entendendo, é espiritualmente. Se você observar, para vários homens de Deus, para que um sofrimento como nós entendemos na vida de Ana, a mãe de Samuel, mas ela não desistiu. Talvez se você olhar, irmãos, para a história de José, quanto sofrimento aquele rapaz enfrentou. Se você olhar para os 3 jovens na Babilônia, teriam motivos para abandonar a fé, mas eles estavam plantados. Eles estavam arraigados. O apóstolo Paulo vai dizer que eu sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo vai naquela narrativa, naquele louvor, naquele hino da vitória de Romanos capítulo 8, ele vai dizer, pois eu estou bem certo de que nada, nem a morte, nem a vida, ele vai trazer uma relação de coisas que jamais poderiam separá-lo do amor de Deus. Então a primeira coisa que nós aprendemos é sobre estabilidade, ou seja, porque será como árvore plantada. Se foi plantada, está no lugar, e se foi cuidada, ela tem raiz. Então, queridos, vamos pensar e vamos refletir sobre isso. Eu sei que às vezes a luta sobrevém, às vezes vem lutas espirituais, vem problemas físicos, vem problemas de ordem financeira, de ordem emocional, de ordem sentimental, de ordem matrimonial. Todas as áreas da vida nos aparecem, nos sobrevêm, mas nós precisamos de uma estabilidade. Coisa que nós observamos, infelizmente, você vê aquele crente, ora ele está super crente, pisando no diabo, dando uma voadora nele, jogando ele para cima e para baixo. Quando menos você olha, você já enxerga ele desanimado, já enxerga ele querendo abandonar a fé, dizendo que não é bem assim e tal e tal. Se você observar, é porque falta uma estabilidade. Hoje nós vivemos ou 8 ou 80, ou pouco ou nada. Não, vamos pedir a graça de Deus que tenhamos equilíbrio, que sermos estáveis, tenhamos estabilidade. Quando o vento soprar, mesmo que a árvore se curve, mas o vento vai passar e nós vamos voltar para o lugar. Agora o que vai nos manter resistente ao vento são as nossas raízes, tá certo? Então se você parar para observar, o salmista vai dizer o seguinte: aquele que não anda ou que não andou segundo o conselho dos ímpios, aquele que não se deteve no caminho dos pecadores, aquele que não se assentou à rota dos escarnecedores, mas em primeiro lugar ele deu prioridade à lei do Senhor, agora ele vai ter raiz. Agora ele foi plantado. Muitos irmãos foram plantados, mas não têm raiz porque não deram prioridade à palavra do Senhor. Graças a Deus que agora, aprove a Deus que essas coisas acontecessem, muitos, inclusive eu estou incluso, tenhamos mais desejo e afinco, leamos a Bíblia com mais afinco e busquemos a Deus com mais desejo e mais vontade. Porque o crente, ele só pode estar arraigado, ele só pode estar firme, ele só pode estar alicerçado se ele tiver um pouco de intimidade com a palavra de Deus. Então, queridos, a primeira coisa que eu quero falar nesta noite é sobre estabilidade. E só quem nos dá isso aí é o próprio Deus, porque foi Ele quem nos plantou. Irmã Inés me prove isso. Olha aí o que é que diz Isaías, capítulo de número 61. Isaías vai dizer assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque me ungiu. Aí vai falar, né? Apregoar o ano aceitável do Senhor, apoio e liberdade dos cativos, a todos aqueles que em Sião estão de luto. Aí vai dizer assim: veste de louvores ao invés de cinza, uma coroa ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantado pelo Senhor. Olha aí, nós somos plantação do Senhor. Então, a primeira coisa que nós aprendemos é que nós fomos, meus queridos, plantados pelo Senhor. E se nós fomos plantados, nós precisamos ter estabilidade. Então, peça a graça de Deus. Eu sei que eu não sei o que é que você está passando, eu não conheço a tua vida, você que está me ouvindo, me vendo e me escutando. Eu não sei o que é que você está enfrentando, mas peça a graça de Deus para que você não saia do lugar. Senhor, me mantém firme. Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu quero te adorar, mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio à luta. Eu me lembrei o que diz aquele homem chamado Judas, aquela carta um pouco até desprezada que fica ali antes de Apocalipse, o meu irmão de Jesus. Judas, no versículo 2, ele vai dizer assim: amados,
empenhando eu esforço para escrever-vos a batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Batalhar diligentemente pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, batalhar com garra, batalhar com diligência, batalhar com experiência, batalhar com cuidado, batalhar, irmãos, com normas, com regras, batalhar diligentemente pela fé, batalhar equilibradamente. Tá certo? O apóstolo Paulo, escrevendo a 1 Coríntios, capítulo 15, ele vai dizer: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e abundantes, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então nós entendemos que sempre os escritores, as escritas paulina, petrina, joanina, os apóstolos, ele vai nos dar uma lição, vai nos ensinar a nós termos equilíbrio. E esse equilíbrio nós precisamos ter estabilidade. Peça ao Senhor: Senhor, não deixe eu sair do lugar. Não é? Tem até um hino que diz que o vento sopra e me balança para lá e para cá, mas eu não caio não, e nem saio do lugar. Queridos, a segunda coisa está no capítulo 3, diz assim: porque será como árvore plantado aonde? Junto a ribeiros de água. Olha aí onde foi que Deus nos plantou. Deus não iria nos plantar no meio do deserto do Saara. Deus não iria te chamar e nem me chamar para nós sermos abandonados e jogados às trevas. O nosso amigo Davi vai dizer assim: ora, se não for o Senhor que estivesse conosco, nós teríamos sido engolidos vivos. Sabe por que nós estamos em pé até hoje? Sabe por que você está em pé? Sabe por que é que nós estamos ainda louvando e continuaremos louvando o nome do Senhor? Não é porque somos bonitinhos, no meu caso não tem nem perigo. Não é porque nós temos dinheiro, somos famosos, ou somos aqueles que atraímos multidões e somos aplaudidos de pé. Não, nós estamos aqui porque o Senhor tem tido misericórdia para conosco. Então Deus, Ele jamais iria nos plantar. Deus jamais iria, irmãos, nos jogar as férias, tá certo? Mesmo que Ele permita, mas Ele permite o escape. E agora a Bíblia vai dizer que, porque será como árvore plantado, agora o salmista vai dizer, junto a ribeiros de água. E quando falamos de ribeiros de água, nós entendemos o trabalho de Cristo na nossa vida. Uma certa vez em João capítulo 7, nós vimos isso, eu falei com os irmãos no vídeo passado, quando Jesus se levanta no último dia da festa, né? A festa de Sucote. Você vai ver que Jesus se levanta no capítulo 7, versículo 7 e 8, Jesus se levanta e diz assim: quem tem sede, vem a mim e beba. Se você parar para observar, meu querido, Jesus, Ele é essa fonte, a fonte das águas vivas. Uma certa vez, aquela mulher samaritana Jesus chega àquele poço e diz assim: mulher, dá-me de beber. Aí a mulher olha para ele e diz: como é que tu me pede água, sendo tu judeu e eu samaritano? Aí você vê que está entre parênteses que diz assim: porque os judeus não se comunicam com o samaritano. E nós às vezes só entendemos esse versículo que era conversar, dialogar. Não é só isso. Aquela mulher só trouxe uma vasilha. Em outras palavras, aquela mulher estava dizendo o seguinte: eu sou samaritano e tu judeu. Ou tu acha que eu vou te dar a vasilha para nós bebermos na mesma vasilha? Em outras palavras, você teria coragem de beber, mesmo que aquela pessoa que você mais gosta, no mesmo copo? Era isso que o texto está dizendo. E Jesus vai dizer: mulher, se tu souberes quem é que fala contigo, tu é quem ia me pedir, e eu te daria água viva. Então, se você ler o capítulo 4 de João, você vai ver que Jesus é essa fonte, a fonte das águas vivas. Tem o hino da harpa, o 523, que em forma de poesia, cantado, quem nunca lembra, ou quem nunca cantou esse hino, o assembleiano raiz, né? Mesmo aqueles também que não são, mas já conhecem esse hino, que diz: água sairá, viva manará, da fonte que abriu o Senhor. Não é assim? Então, queridos, essa fonte é Cristo. Observe aí: porque será como árvore plantado junto a ribeiros de água. E esse ribeiro de água é Cristo que nos sacia, é Cristo quem nos lava e nos purifica pela palavra, porque a água não é somente símbolo de saciar a sede, é símbolo de vida, é símbolo de purificação. Por onde a água passa, não é assim? Ela traz vida. Então, porque será como árvore plantada. Quem plantou? Deus. Junto da onde, irmãos? Junto de Cristo. É Cristo que está ao nosso lado. É Cristo quem nos tem ajudado. Então, essa fonte é Cristo.
Deus jamais iria te provar mais do que as tuas forças. Então, quando vem a prova, também vem o escape. Então, queridos, lembre disso, que essa estabilidade que te deu foi Deus. Mas aí, você e eu vamos precisar de alimento. Vamos precisar, sabe de quê? De nutrientes. As nossas raízes vão precisar, queridos. E essas raízes precisam estar à beira do rio, do riacho, das águas. Então, se você observar, diz assim: porque será como árvore plantado junto a ribeiros de água, próximo a Cristo. Muitas árvores, fazendo uma analogia, uma alegoria agora, quantas árvores, quantos cristãos estão longe das suas raízes da água? Quantos cristãos têm trocado a água por entretenimento? Quantos cristãos agora se encontram um pouco sedentos porque trocaram a água viva a sede do poder foi maior do que a sede de estar perto de Jesus. A sede do ser foi maior do que a sede do ter. A sede de ser grande, de ser famoso, de ser aplaudido, sucumbiu à sede de buscar ao Senhor. Muitos têm tido essa sede, então observe que quantas árvores hoje estão murchas, quantas árvores estão morrendo porque abandonaram a fonte. A fonte da nossa sede é Cristo, porque será como árvore plantado junto a ribeiros de água. Aí você vai encontrar a ação do Espírito Santo na nossa vida. Somos nós a árvore. E porque o salmista deixa bem claro, está falando o homem bem-aventurado, é feliz o homem que não desceu esses 3 degraus, ele não passou por esse problema e ele deu prioridade à palavra, e agora ele está edificado, agora ele está plantado, agora ele está alimentado, agora ele está fortalecido, tá certo? Ele está pronto para as intempéries da vida, ele está pronto para o inverno e para o verão, porque aqui no Ceará não tem isso, né? Ou é inverno ou verão, mas nos outros países, em outros lugares, ele estaria pronto, ou ele está pronto para 4 estações, tá certo? Então, se você parar para observar, sou eu e você. É a minha e a tua vida como cristão. Independente da sua denominação, independente da sua posição eclesiástica, sou eu e você. Mas aí, queridos, o versículo continua, porque quando nós falamos de plantado junto a ribeiros de água, nós falamos de estabilidade. Quando nós falamos junto a ribeiros, nós falamos de vitalidade. Ou seja, o crente tem vida, ele sorri. Estou falando aqui espiritualmente, é claro, né? O crente, ele tem vida, ele sorri, ele se alegra, ele tem prazer em servir ao Senhor, ele tem prazer em louvar ao Senhor. Ele não faz para se exibir, não faz para sair bem na live, ele não faz bem para sair na foto, para sair na selfie. Ele faz sabendo que está fazendo por Senhor, ele está fazendo por gratidão. É um crente vivo. O crente vivo não é somente quando ele pula e rodopia. Não sou contra, não é? Eu não sou contra a pessoa cair e dizer: eu estou cheio do Espírito Santo. Vou fazer como certo escritor que diz: o problema não é cair, o problema é se levantar, mudado, transformado pelo Espírito Santo. Eu não sou contra isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, que para eu mostrar que eu estou vivo, não é eu fazer firula, engrossar a voz e dizer que estou cheio do Espírito Santo, que vi uma carrada de anjo. Não. Para eu dizer que estou vivo, é aprender a perdoar quando for ofendido. Para eu mostrar que estou vivo, meu querido, é eu ressurgir da cinza, quando o inimigo olhar e dizer: agora ele se acabou. Aí você se levanta e continua louvando ao Senhor, mesmo você na dor, mesmo você enfermo, mesmo você financeiramente destruído, mesmo você passando por luta, você ainda adora o nome do Senhor. Aí sim é estar vivo. Sabe por quê? Porque as suas raízes estão no ribeiro, você está se nutrindo de Cristo, você está crescendo pela palavra. Muitas pessoas só comem e se alimentam daquilo que os grandes pregadores dão. Não, irmão. Independente de trazer uma mensagem, e talvez você goste e você está me escutando, Deus te abençoe poderosamente, mas tenha a sua própria experiência. Leia você mesmo, não é? Peça a graça de Deus, se alimente você mesmo. É bom comer uma comida lá no restaurante, é bom ser servido, mas a comida caseira, a comida feita na sua casa é a principal. Então se alimente. Não vá somente por aquilo que os outros dizem. Use a palavra do Senhor, verifique se está correto. Se eu estiver falando aqui alguma heresia, pode escrever aí: se pastor, você está mentindo, pode dizer. Não vou ficar com raiva de você não, me mostre na Bíblia. Estamos vivendo que as pessoas só se alimentam, aí quando aquela pessoa que te alimenta, abre aspas, ela infelizmente ela cai, que eu não desejo isso, aí você começa a ficar faminto, porque você se alimentava só de uma fonte. Não, a fonte maior é Cristo, é a palavra.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Porque será como árvore plantada, Deus, junto a ribeiros de água, Cristo. Agora vai continuar dizendo assim, a qual dá o seu fruto na estação própria. Sabe quem é? O Espírito Santo. É Ele que nos faz produzir. Vivemos uma geração, irmãos, em que os dons são mais importantes do que o fruto. Todos os dois são importantes. Mas se você observar em Atos capítulo de número 6, você vai ver, queridos, que na instituição dos diáconos, os discípulos se reuniram naquele primeiro concílio da igreja cristã. Eles vão dizer assim, escolhemos homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo, que constituamos nesse importante negócio. Por que é que não foi ao contrário? Por que é que não foi cheio do Espírito Santo e depois de boa reputação? Porque primeiro vem o dom, primeiro vem o fruto, depois vem o dom. Anote isso no seu coração. Primeiro vem o fruto, depois é que vem os dons. Os dois são importantes. Mas quando o Senhor diz assim, eis que vos dou poder e autoridade. O que é poder? O Senhor nos dá, os dons nos dão poder, mas somente o fruto te dá autoridade. Tem crente que tem poder, e como tem, principalmente na igreja, mas não tem fruto, ou não desenvolveu o fruto. E vivemos o Evangelho hoje, irmãos, principalmente nesses últimos dias, tá certo? Que as pessoas não cultivam ou não ensinam mais sobre o fruto do Espírito Santo, mas Paulo vai ensinar sobre o fruto do Espírito Santo. O primeiro professor do fruto do Espírito Santo foi o nosso amigo João Batista, na sua mensagem, abre aspas, um pouco dura, ele disse, produzir, pois, fruto digno de arrependimento. Então o versículo diz assim, a qual dá o seu fruto na estação própria, ou seja, no momento exato, o crente, ele age, ele é usado por Deus. Tem muitos que estão frustrados porque quer produzir frutos antes do tempo. E Moisés me prove isso, biblicamente, olhe para o nosso amigo Moisés. Moisés foi chamado por Deus, mas não foi no momento dele produzir fruto. Ele viu ali um homem egípcio ofendendo, maltratando o seu patrício, o seu patriota. O que foi que ele fez? Ele foi lá e com as próprias mãos, infelizmente, ele cometeu um homicídio. E ali custou caro para o seu ministério, sabe por quê? Porque ele pensou o seguinte, é agora que eu vou me consagrar, é agora que eu vou ser exaltado, é agora que eu vou ser aplaudido. E pelo contrário, ele foi para o deserto, sabe por quê? Porque ele quis produzir fruto antes do tempo. Lembra de Sara e Abraão? Tiveram a ideia de produzir fruto antes do tempo, e vocês verem o prejuízo. Mas a Bíblia diz que no tempo certo, irmão, é no momento de Deus, viu? É no momento de Deus, não é no nosso momento. É no tempo de Deus. Quantos estão aí se afobando, na linguagem cearense, se aperreando, abrindo os tempos, superlotando os tempos, sem higiene nenhum, sem nenhum cuidado, achando que Deus ele está se agradando disso, tá não, tá certo? Às vezes você se escandaliza e não concorda comigo, mas essa é a minha opinião. Independente da sua posição ideológica ou partidária, eu não estou falando sobre isso, estou falando sobre os cuidados que devemos ter. Eu estou dizendo por experiência própria, porque eu senti na pele isso, porque não tomei os cuidados que era para tomar, e eu não estava blindado e nunca fui blindado, tá bom assim? Então, se você parar para observar, pessoas querendo produzir frutos antes do tempo. Quantas pessoas, irmãos, começaram hoje, aceitaram Jesus hoje, nunca foram para a escola dominical, nunca aprenderam o caminho do discipulado, nunca se sentaram para aprender, nunca se sentaram para ouvir dos mais velhos, quer seja na fé, quer seja na experiência, e hoje já querem pregar, já querem contar o seu testemunho. Amém. Esse desejo não é pecado. Eu não vou te condenar por essa vontade, mas tenha calma, espere no Senhor, é no tempo certo, é no tempo de Deus, não é o nosso tempo, é no tempo de Deus, no momento certo Deus vai agir, no momento certo você vai produzir fruto, tá certo assim? Não pense em você que esses grandes homens de Deus que estão aí em evidência pregando a palavra com sinceridade, se nós olharmos assim, puxa vida, como esse rapaz prega, como esse homem tem conhecimento, não foi da noite para o dia, ali lhe custaram lágrimas, ali lhe custaram esforço. É claro que a salvação é gratuita, mas já dizia o certo pregador, ele vai, se não me falha a memória, foi no Billy Graham, que ele vai dizer que a salvação é gratuita, mas o discipulado custa caro. Ninguém sabe o histórico desse rapaz, por onde foi que ele passou, o que ele sofreu para estar ali. Muitos que estão pregando a palavra não caíram de paraquedas. O evangelho não é o evangelho, querido, de ensine hoje, que em 3 minutos está pronto. Fazer a obra do Senhor não é forno micro-ondas, que em 3 minutos está pronto.
Não é aquelas aves de granja que tomam algum tipo de medicação, algum tipo de injeção para crescer fora do tempo. Não, é no seu tempo. A Bíblia diz que no tempo certo, a qual dá o seu fruto na estação própria. Ou seja, qual é a estação própria? Qual é a estação própria? Não aqui no Ceará, mas em outros estados. Né? Que quase não se fala aqui no Ceará. Mas qual é a estação própria dos frutos? Seria no inverno? Seria no verão? Seria na primavera ou seria no outono? Aí tem crentes, irmãos, que querem produzir o fruto antes do tempo. Observe que começou hoje, aí já querem galgar lugares grandes. Espera um minuto, espera mais um pouquinho, te senta, vá aprender. Vivemos, irmão, uma geração de, nunca vi como hoje, pessoas orgulhosas, que não querem sentar para ouvir. Ah, o irmão Inés está pregando, só quero ouvir outra pessoa. Vamos analisar direitinho, vamos investigar, vamos averiguar, tá certo, querido? Talvez você esteja pensando em Inés, estava esperando tanta coisa boa e agora você veio com essa conversa, mas vamos aprender no tempo certo, vamos ler, porque se não estiver na Bíblia, eu não vou pregar. Porque será como árvore plantado junto a ribeiros de água. Quem plantou? Deus. Quem é a água? Nós entendemos aqui a ação do Espírito Santo de Deus, a ação de Cristo na nossa vida, o qual dá o seu fruto na estação própria. Se você está estudando, estude mais um pouquinho, continue. Ou você acha que o certificado que você tanto quer, o diploma que você tanto quer, vai vir logo? Vai não. Você vai, na linguagem cearense, vai queimar suas pestanas estudando, você vai sacrificar algumas noites, o seu dinheiro, numa vontade de passar ali, junto com os amigos, comer uma pizza, outra coisa que você gosta, um sushi, um açaí, eu não sei. Talvez você sacrifique esse dinheiro em prol do seu curso, mas quando naquele dia que você estiver com o canudo na mão, naquele dia que você estiver com a beca, ali, irmãos, vai lhe custar alegria, lágrima, porque valeu a pena, porque foi na estação própria, no momento certo. Fulano de tal, ele se formou, glória a Deus por isso. Glória a Deus pela tua vida que está estudando, se forme, glória a Deus por isso. Mas é na estação própria, não é, irmãos, da noite para o dia, não é no passe de mágica. Tem pessoas aí, irmãos, que estão decepcionados com Deus, achando que no estalar de dedo, Deus vai fazer algo miraculoso, uma coisa de cinema, e você vai amanhecer, vai dormir, irmãos, um auxiliar da palavra e acordar um pastor. Negativo. Não vá por essa ideia, viu? Tá certo? Não, se alguém lhe convidar e dizer, olha, eu quero te consagrar aqui a pastor. Ô, meu amigo, esse nome é muito pesado. Deixa eu ser primeiro servo. Versículo de número 3 diz assim, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Agora sabe quem é? Sou eu e você. O cartão de visita de uma árvore são suas folhas, mesmo que não tenha frutos. Mas uma árvore frondosa, ela vai servir de sombra para alguém. Uma árvore frondosa vai servir de encosto para alguém, vai servir de lenitivo, de alento para um transeunte ou para um viajante. Então a árvore sem folha não é agradável de ver, o seu aspecto não é bonito. Observe para uma árvore. Você não queria uma árvore só os galhos na sua casa. Você vai querer uma árvore frondosa. Sabe quem que é isso? Somos nós, cujas folhas não caem. Sabe por que as folhas não caem? Porque as raízes estão no ribeiro. Sabe por que as folhas não caem? Porque fora plantada por Deus. Sabe por que as folhas não caem? Porque a árvore está alimentada, mesmo no inverno. Sabe por que as folhas não caem? É o nosso testemunho. As folhas são o nosso testemunho. O cartão de visita de uma árvore são as folhas. E o salmista vai dizer o seguinte, pois será como o árvore plantado junto a ribeiros, o qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Então vamos aprender, irmãos, nesta noite. Plantados pelo Pai. Sabe o que é isso? Estabilidade. Junto a ribeiro de água. Sabe o que é isso? Vitalidade. E cujas folhas não caem. Na qual dá o seu fruto na estação própria. Produtividade. E por último, as suas folhas não caem. Sabe o que é isso? É prosperidade. A maior prosperidade do crente, você já sabe disso. A maior prosperidade do crente é ele enfrentar a luta, não murmurar, e o Senhor lhe dá a vitória.
A maior prosperidade do crente é ele ter comunhão com o Espírito Santo. A maior prosperidade do crente é ele orar e Deus responder, quer seja através da palavra, quer seja em comunhão com a própria pessoa, quer seja através de terceiros, mas que seja poderosamente usado por Deus. Isso é prosperidade. Prosperidade é você dormir com a consciência tranquila. Prosperidade, sabe o que é? É você saber que seu nome está escrito no livro da vida e que se a trombeta tocar, você vai subir. E como diz o assembleiano pentecostal, subindo e cantando o hino da vitória. Isso é prosperidade. Prosperidade, querido, é você olhar para o passado e nós olharmos para o passado e saber quem éramos nós e quem nós somos hoje. Isso é prosperidade. Prosperidade é nossos pés que estavam na lama e estão firmados na rocha. Isso é prosperidade. Prosperidade é que nosso nome estava no livro da culpa e hoje está escrito no livro da vida. Isso é prosperidade. Prosperidade é nós sermos comprados, lavados e remidos com o sangue de Cristo. Isso é prosperidade. Prosperidade é você, no momento de alegria, de louvor, você falar com o Espírito Santo e você faltar palavras e o Espírito Santo interceder por você com gemidos inexprimíveis. Isso é prosperidade. Prosperidade, querido, é você falar em mistério com o Senhor e o Senhor te edificar através das línguas estranhas. Isso é prosperidade. Prosperidade é você colocar as mãos sobre os enfermos e o Espírito Santo te usar e as pessoas serem curadas. Isso é prosperidade. Prosperidade, meu querido, sou eu e você, alguém chegar para você e dizer, irmão fulano, irmão A, irmão B, eu estou passando por luta, eu preciso de uma palavra amiga. Sabe o que é isso? É porque as pessoas estão vendo uma árvore frondosa. E uma árvore frondosa, ela sabe que se encostar perto dela vai ter sombra e vai ter o vento das folhas, aquele vento agradável. As folhas é o pulmão da árvore. As folhas é o pulmão da árvore, é o cartão de visita da árvore, é a vida da árvore. Eu pergunto, como é que está a sua árvore? Como é que estão suas folhas? Como é que estão as suas raízes? Eu não vou usar a palavra você, eu vou usar a nossa. Como é que está? Como estão as nossas raízes? Como estão as nossas folhas? Porque, irmãos, nós vemos o agir de Deus, o agir de Cristo, o agir do Espírito Santo, agora é o nosso. Através do nosso testemunho. Porque agora as pessoas vão ver em nós alguma coisa de diferente. Alguém pode pensar assim, rapaz, eu não acredito. A irmã Maria, a irmã Joaquina, passando por tanta luta. Eu não vejo ela abandonar a fé, eu não vejo ela murmurar, eu não vejo ela espraguejar, eu não vejo ela agredir nem ofender ninguém, não vejo ela apelar, não vejo ela mudar a sua fé, ela continua ali. O inverno, ela está de pé. O verão, ela está de pé. O outono, ela está de pé. É o mundo passando por luta, como diz o hino, e a igreja de pé. O mundo sendo assolado, vem aí as pessoas assombradas, com medo de gafanhoto, com medo da poeira, da nuvem de fumaça de poeira que vai vir, ou vem, não sei, com medo de extraterrestre, com medo de meteoro. Eu sei que essas coisas às vezes podem nos ocasionar, mas você continua firme e em pé. Sabe por quê? Porque a luta, irmãos, ela não vem para nos matar, ela vem para nos fortalecer. Guardemos isso no nosso coração. Primeiro, porque será como árvore plantada, Deus nos plantou. Segundo, junto a ribeiros de água, é Cristo que nos sacia. A qual dá o seu fruto na estação própria, é o Espírito Santo que trabalha na nossa vida. E cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer, prosperará. Aí você pensa que esse versículo é somente para vai ganhar dinheiro. Pode ser que você ganhe dinheiro, mas se você fizer direitinho. Como assim, irmão Inés? Como é que nós queremos ter dinheiro se nós gastamos mais do que ganhamos? O que o salmista está dizendo, tudo quanto fizer, prosperará. Ou seja, se ele é um pastor, o Senhor prospera com ele, a igreja cresce. Se ele é um homem para aconselhar, não vai faltar quem peça conselho. Se ele é um homem bom na administração da igreja, na obra do Senhor, tudo quanto ele fizer, prosperará. O pastor entrega um cargo a ele, sabe que está em boas mãos. É aquele servo talentoso que recebeu 5 talentos e ganhou mais 5. Não é assim? Não aquele que ganhou só 1 e enterrou. Porque tudo quanto fizer, prosperará. E só prospera quem tiver as suas raízes na água. Escute aí. Eu quero te perguntar. Você está plantado ou você está se sentindo cortado? Você está perto da fonte ou está se sentindo longe?
você estiver se sentindo longe, escute ele. Você vai voltar a produzir. A sua árvore vai voltar a ser verde. As folhas vão brotar. O fruto vai brotar. Talvez você esteja se sentindo tão distante. Talvez esses dias afastado do convívio. Talvez esses dias você afastado daquele aconchego dos irmãos, e isso é bom. Um abraço, a paz do Senhor, tem aquela paz do Senhor que o irmão lhe dá, quase lhe quebra no meio. Às vezes você acha ruim, mas talvez você esteja com saudade daquele irmão que aperta a sua mão, só falta quebrar no meio, mas é com sinceridade. Talvez você tenha sentido falta de tudo isso, e você se sinta como essa árvore. Nosso amigo Jó vai fazer esse relato em Jó, no capítulo 17, se não me falha a memória, ou é o 14, esqueci agora. Olha aí. Você crê? Você que está me ouvindo, que o Senhor vai te fazer você voltar a sorrir, voltar a ter vida, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos, e viverá. Você está compreendendo a mensagem? Guarde isso no seu coração. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. Sua vida, sua casa, seu ministério, a sua saúde, que o Senhor, nesse momento, aqueles que estão enfermos, que estão me escutando, que o Senhor venha visitá-los com cura. O Senhor ainda cura. Por que eu digo ainda? Porque não pelo fato de Jesus, mas pelo fato das pessoas não acreditarem mais. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sempre costumo dizer, o poder de Deus não tem prazo de validade. O Senhor ainda cura. Que o Senhor te visite nessa noite. Visite a tua casa, tome você pelas tuas mãos. Aquilo que o médico disse que não tem mais jeito, ainda tem jeito. O Senhor ainda pode transformar. O Senhor pode ainda, irmãos, pegar a árvore que seja cortada, que envelheça a raiz e seu tronco vire pó, mas tão somente ao cheiro das águas. Olha aí, não chegou nem até as águas, tão somente o cheiro das águas. Sabe aquele cheiro que você sente, aquela brisa do mar? Sabe aquela brisa daquela lagoa, daquele rio, quando você chega perto? Aquele aroma agradável, o clima quente, o vento sopra, aí traz o cheiro da água. O homem de Deus vai dizer que tão somente ao cheiro das águas. Imagine perto da água, tá certo? Guarde isso no seu coração, escute aí para nós encerrarmos. Escute aí, nós vamos encerrar. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente. O seu tronco morreu. A esperança para você, creia nisso. Como planta nova florescerá. Que Deus em Cristo te abençoe, querido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus em Cristo te abençoe. E só mais uma vez, lembrando, se você quiser nos ajudar ali no canal, eu digo ajudar participando comigo e se inscrevendo lá no canal. Vá no YouTube, você já sabe como é que funciona, digite lá Inés Fiuza, tá certo? E você vai me encontrar e você vai se inscrever no nosso canal. E ali vai ter outras mensagens, para nós aprendermos juntos com a palavra do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente.